A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 1, para que possamos meditar então sobre as marcas, as 3 marcas dos santos em Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, nós vamos tirar o tema do versículo 1, quando Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos, os diáconos que vivem em Filipos, né? O texto está falando de santos, e aqui existe nesse texto 3 marcas dos santos em Cristo Jesus. A carta de Filipenses tem como tema alegria. Então eu queria pensar em 3 marcas de santos alegres em Cristo Jesus. E a primeira marca de santos alegres em Cristo Jesus está aí do versículo 3 até o versículo 11, quando diz assim, lá no versículo 6 diz assim: estou plenamente certo, tenho convicção absoluta de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O que Paulo está ensinando, a primeira marca dos santos alegres em Cristo Jesus, é que eles estão vivendo um processo do Senhor, estão no processo do Senhor. O Senhor começou uma boa obra e o Senhor vai completar essa boa obra na vida dos filipenses. Essa é a primeira marca, eles estão no processo do Senhor. A segunda marca é que eles estão na providência do Senhor, versículo 12 ao 26, mas o versículo 12 diz assim: quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eles estão debaixo da providência do Senhor. Tudo contribui. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A primeira marca, então, é o processo do Senhor. A primeira marca dos santos do Senhor é que eles estão no processo do Senhor. A segunda marca é que eles estão na providência do Senhor. Mas a terceira marca, do versículo 27 ao 30, lá no versículo 27, nos mostra que eles também estão vivendo no propósito do Senhor. No processo, na providência e no propósito do Senhor. Diz assim, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Vamos estudar esse texto que é tão importante, tão interessante, que mostra então as 3 marcas dos santos em Cristo Jesus. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui no texto é que os santos em Cristo Jesus estão dentro de um processo dele. Ele começou a boa obra e agora nós, os santos do Senhor, estamos dentro desta boa obra. E Paulo diz: eu estou com muita convicção de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até chegar o dia de Cristo Jesus. Isso é muito bom de saber, que santos em Cristo Jesus são alegres porque têm a convicção de que estão dentro do processo do Senhor. O Senhor já começou a boa obra na sua vida. O Senhor já iniciou algo extremamente importante na sua vida. E a gente tem a convicção de que Ele não vai parar essa boa obra. Estamos no processo dele. Somos alegres santos do Senhor dentro do processo das boas obras do Senhor. O Senhor já nos posicionou dentro das suas boas obras. Estamos dentro de um processo maravilhoso. Sorria, você está dentro do processo do Senhor. Sorria, se sinta bem, se sinta amado por Cristo Jesus. Se sinta dentro deste processo maravilhoso, onde todos os santos de Jesus estão. Bem-vindo à vida cristã, bem-vindo ao início de tudo, bem-vindo ao treinamento do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escravos de Cristo Jesus, doulos de Cristo Jesus. Isso faz lembrar de Coríntios 9,19, quando Paulo diz assim: pois sendo livre de todos, estou escravo de todos, para ganhar, para amadurecer o maior número possível de pessoas para Jesus. Paulo e Timóteo são homens de Deus, servos de Deus, que abriram mão de tudo.
e agora podem aconselhar os santos em Cristo Jesus, os santos, aconselhar os bispos, aconselhar os diáconos que estão morando em Filipos, os santos de Cristo Jesus, os homens de Deus em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça, que é o favor imerecido, e agora a gente poder viver em paz, a graça que é o início de tudo, e a paz, o ânimo, o amor, a alegria, que vem agora, frutos dessa graça maravilhosa. Graça e paz a vós outros, seja você santo, seja você bispo, seja você diácono, graça e paz para você, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você que já experimentou a graça, você que já entendeu o amor, você que já entendeu a alegria, a paz, você que já entendeu a longanimidade, você que já entendeu os pensamentos do bem, as boas atitudes, você que está vivendo a fé, a mansidão e domínio próprio, graça e paz. E versículo 3, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo o que eu recordo de vocês. Eu sei que vocês estão no processo e eu estou feliz por vocês. E quando eu me lembro de vocês, versículo 4, eu faço isso sempre com alegria, suplicando por vocês nas minhas orações. Eu gosto do que vi, eu gosto do processo que vocês estão vivendo. Eu gosto, versículo 5, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, desde o início deste processo maravilhoso, eu consigo me lembrar de vocês como gente cooperadora, pela cooperação no Evangelho. Vocês são pessoas que entenderam a graça, vocês são pessoas que começaram muito bem, com muita alegria, gente cooperadora, gente que trabalha no Evangelho, gente que não dá trabalho porque trabalha, gente que trabalha, não dá trabalho em tempo nenhum, gente que coopera, começa cedo e já dá indícios de ser gente atuante no reino de Deus. Gente que a gente precisa pedir, olha, tem que ler a Bíblia. Gente que a gente não tem que falar, olha, tem que adorar. Gente que a gente não tem que dizer, tem que pregar o Evangelho. Gente plena, gente de Deus, gente que desde o começo já demonstra ter uma vida séria, uma vida santa com o Senhor. Versículo 6, Paulo diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho visto em vocês que vocês estão praticando o Evangelho, entendendo essa graça maravilhosa. E lá no versículo 7, Paulo vai dizer assim: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque todos vocês sois participantes da graça comigo. Alguns mais maduros, outros menos maduros, mas Paulo diz assim: todos vocês, e vai ainda usar, todos sois participantes da graça comigo. E eu trago vocês, todos vocês, desde o mais simples até o mais graduado, eu trago vocês aqui no coração, porque eu tenho percebido que vocês levam a graça de Deus muito a sério. Vocês amam a graça de Deus. Então é justo que eu assim pense de todos vocês que estão nesse processo, que eu trago vocês no coração. Estou preso, estou algemado, seja na defesa e confirmação do Evangelho, porque vocês são participantes da graça comigo. Que bonito a gente poder olhar para a igreja e poder dizer: olha, independente de você já estar muito maduro ou pouco maduro, o importante é que você já está no processo. E eu trago vocês como gente que participam da mesma graça comigo. Eu oro por vocês, eu tenho carinho por vocês e eu quero ver todo mundo amadurecendo neste processo maravilhoso de crescer no Evangelho de Jesus Cristo. Todas as pessoas da igreja são importantes. Todas as pessoas da igreja que creram na graça do Senhor estão agora crescendo no Evangelho da graça do Senhor. E o versículo 8, Paulo vai dizer assim: pois minha testemunha é Deus, da saudade que eu tenho de todos vocês, na terna, na doce misericórdia de Cristo Jesus. Paulo é muito paternal, irmãos. Paulo é muito carinhoso com a igreja dos filipenses. Paulo vê a alegria desse povo, vê o entusiasmo desse povo, e ele se empolga nesse entusiasmo também. E no versículo 9 ele diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em
pleno conhecimento, em toda a percepção, porque todo processo de crescimento dos amados, dos santos do Senhor, precisa haver pleno conhecimento, precisa haver percepção, precisa ter discernimento, precisa ter maturidade. Como é que a gente se sente no processo? Quando o amor vai aumentando, quando a consciência da atuação do projeto santo de Deus amadurece o nosso coração dentro de um processo lindo de maturidade espiritual, no pleno conhecimento, no pleno discernimento, que faz a gente amadurecer. E Paulo vai dizer, o amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em pleno discernimento, em toda percepção, haja uma koinonia verdadeira, para que um interceda pelo outro, para que um ajude o outro a amadurecer no amor, amadurecer na consciência, amadurecer no discernimento, para que o povo de Deus, nesse processo de maturidade, enxergue Jesus, o Senhor e Salvador, como onipotente, como onisciente, como Deus Todo-Poderoso, como único Deus. No versículo 10, Paulo continua dizendo assim, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e também inculpáveis, porque Jesus Cristo está voltando. No processo de maturidade, a gente amadurece olhando para Jesus, dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Nós queremos aprovar as coisas excelentes, porque nós sabemos que Jesus voltará. Então Paulo ora para que eles possam aprovar coisas excelentes. Ora para que sejam sinceros e inculpáveis. Ora porque estamos preparados e nos preparando para o dia que Jesus Cristo vai voltar. Ora, porque nesse processo a gente vai colocando azeite na lâmpada, para que o dia que Jesus voltar, estejamos então preparados. E o versículo 11 fala de como é esse preparo, cheios de fruto de justiça, o qual é através de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Através daquilo que foi feito, através da justificação, através da cruz, através do perdão, através da vitória, nós que caminhamos em triunfo, mais que vencedores, aguardamos então nesse processo de espera, nesse processo de preparo do Senhor, adorando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. A primeira marca dos santos do Senhor é que eles estão dentro de um processo lindo que vem do Senhor. Os santos em Cristo Jesus são marcados pelo Senhor, estão no processo de Jesus, no processo de maturidade espiritual. Nós já somos santos, já somos do Senhor. Essa é a primeira grande marca dos santos em Cristo Jesus. Nós estamos no processo, amadurecendo diariamente, conforme a gente vai lendo as Escrituras, conforme a gente vai se dobrando diante do Senhor, conforme a gente vai amando Jesus, amando sua palavra e amando seus projetos e abrindo mão cada dia mais dos nossos projetos individuais para glorificarmos e bendizermos o nome de Jesus. Essa é a primeira marca dos santos alegres da igreja de Filipenses. A segunda marca dos santos alegres do Senhor é que eles estão também, além de estarem no processo do Senhor, eles estão debaixo da providência eterna de Jesus Cristo, onde tudo contribui para o bem deles. E o versículo 12 diz assim, quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes de tudo, contribuído para o Evangelho, para as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, para o progresso do Evangelho. Nós que fomos chamados pelo Senhor para vivermos a santidade do Senhor, como santos do Senhor, estamos dentro do processo do Senhor, mas não podemos nos esquecer diariamente que estamos também debaixo da providência eterna do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Tudo o que acontece, tudo o que já aconteceu e tudo o que vai acontecer tem o propósito de contribuir para a nossa maturidade espiritual e para o progresso do Evangelho e para a glória do Senhor. Tudo contribui para o progresso, para o processo, que gera processo nas mãos do Senhor. Processo tem providência evidente. Se a gente tem um propósito de vida, existe um processo. Se Deus coloca a gente no propósito de vida, Ele também vai providenciar todos os meios para que todas as coisas contribuam para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, para o nosso deleite espiritual nele.
Além de estarmos no processo, estamos debaixo da providência do Senhor, onde todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ao ponto da gente dizer, sabemos que todas as coisas cooperam. Ou usar a linguagem aqui de Filipenses, sabemos que todas as coisas contribuem. Contribuem para o progresso do Evangelho, contribuem para o meu processo de maturidade espiritual. Tudo é providência de Deus na vida dos eleitos. Paulo estava preso, mas mesmo preso, ele sabia que Jesus estava no controle absoluto de todas as coisas. Tudo, exatamente tudo irá contribuir para a nossa maturidade espiritual, para a glória de Deus e para o progresso do Evangelho. Que bom a gente saber, irmãos, que Jesus está no controle da nossa vida, está no controle da nossa família, está no controle da nossa existência. O Senhor é que colocou a gente para morar naquela casinha ali. Foi o Senhor que deu essa família para a gente. Foi o Senhor que deu esse trabalho para a gente. Foi Deus que deu essa vocação para a gente. Porque tudo o que está acontecendo conosco contribui para a nossa maturidade espiritual, contribui para o progresso do Evangelho, contribui para a glória do Senhor. E a gente precisa ter consciência diária disso, irmãos. Paulo vai dizer, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso. Tudo tem contribuído para o progresso do Evangelho. Não estamos largados ao acaso. As nossas vidas estão escritas e determinadas pelo Senhor. Jesus é o onipotente, o onisciente, o onipresente, para sermos os seus santos conscientes. Jesus governa tudo e governa onipotentemente tudo. Governa oniscientemente tudo. Governa onipresentemente nas nossas histórias para nos convencer de que Ele é Senhor da nossa vida. Nos converter a Ele como filhos, como servos que o amam. A nossa história, por mais particular que seja, por mais escondida que seja, tem o processo de contribuir para que amadureçamos e para que o Evangelho aconteça, esteja explodindo através da nossa existência, onde quer que estejamos. Iremos glorificar o nome de Deus por tudo que Ele nos deu. Iremos glorificar o nome de Deus onde quer que Ele nos posicione. Iremos glorificar o nome de Deus onde quer que Ele nos envie. A nossa história é para glorificar, para bendizer o nome do Senhor no reconhecimento da sua providência geral, entendendo que tudo, antes de tudo, contribui para o nosso progresso, contribui para a glória de Deus e contribui para o progresso do Evangelho da graça de Deus. O Deus que nos coloca no processo é o Deus da providência, é o Deus Todo-Poderoso. Até os momentos mais difíceis que nós passamos são para a glória de Jesus Cristo, contribuem para a glória do Senhor, contribuem para o progresso do Evangelho. No versículo 3, Paulo diz assim, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram então conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Olha só, eu estou preso, mas eu não estou reclamando, eu estou preso, mas eu estou pregando, de maneira que as minhas cadeias, ele vai dizer cadeias em Cristo. Dificuldades em Cristo, lutas em Cristo, pandemias em Cristo, crises familiares ou crises quaisquer que sejam, em Cristo, nos colocam agora para tornar conhecido o Evangelho de pessoas que não conheciam Jesus até que nós estivéssemos na vida delas. Paulo está preso e toda a guarda pretoriana, a tropa de elite do Império Romano agora está ouvindo do Evangelho. Paulo poderia estar reclamando, eu estou preso, eu não vou fazer diferença na vida de ninguém, eu estou preso. Mas as cadeias, os desertos, as crises, todas têm propósito. Propósito é reconhecer o Deus da providência, nos colocando nos vários lugares, nas várias oportunidades, para fazermos diferença. As minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, irmãos, sejamos santos felizes. Servamos ao Senhor que escreveu tudo sobre nós. Nos coloquemos à disposição dEle, onde quer que Ele nos plante. Paulo pôde evangelizar a tropa de elite do Império Romano. Paulo ganhou almas, muitas almas para Cristo, preso, sem reclamação. Escreveu a carta aos Filipenses, preso. Tem um monte de gente que fez um monte de coisa preso. Abençoou um monte de gente preso.
Me lembro do Dietrich Bonhoeffer, que escreveu o livro Discipulado, e ele estava preso. Me lembro também de John Bunyan, que escreveu o livro O Peregrino, e ele estava preso. Homens de Deus, irmãos, que entendem a providência de Deus, independente dos lugares onde eles estejam vivendo, independente da condição financeira que eles estejam vivendo, independente da doença que eles estejam vivendo. Homens que fazem diferença com a crise, porque entendem o Deus da providência na vida deles. Versículo 14 fala que essa empolgação com a graça de Deus faz com que os irmãos se sintam estimulados agora nas algemas de Paulo a serem homens que ousam falar com desassombro a palavra de Deus. Olha o versículo 14. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor, pela providência do Senhor nas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Tem gente olhando para a gente o tempo todo. E agora os irmãos estão olhando para Paulo, para enxergar como que Paulo vai lidar com a cadeia, para enxergar como que Paulo vai lidar com as suas crises. E quando eles enxergam que Paulo continua estimulado pela graça de Deus, continua estimulado por estar no processo do Senhor, continua estimulado por estar vivendo debaixo da providência do Senhor, a maioria dos irmãos então também, estimulados no Senhor, ousam falar agora com mais desassombro, sem espanto, sem medo, sem pavor, a palavra do Senhor. Quanto melhor eu passar pelo treinamento, melhor os meus filhos vão passar pelo treinamento deles. Quanto melhor eu passar pelo treinamento, os meus vizinhos irão aprender a passar por treinamentos. Quanto melhor eu passar pelos treinamentos na visão da providência do Senhor, as pessoas que me observam serão então estimuladas no Senhor a passar por treinamentos, entendendo que estão dentro do processo e entendendo que estão debaixo da providência exatamente maravilhosa, absurdamente maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. É Jesus, não é falta de sorte, não é azar, não é castigo, é Jesus treinando o seu povo, treinando os santos em Cristo, treinando os santos alegres no Senhor. Paulo escreveu essa carta preso. Que as nossas lutas, que as nossas crises inspirem as pessoas a não desanimarem. Quando as pessoas enxergarem você e eu passando pelas lutas, possam entender que as lutas fazem parte do treinamento dos homens e mulheres de Deus. Se as crises nos colocarem em prantos e reclamações, perderemos o foco da soberania absoluta de Jesus Cristo, Todo-Poderoso, sobre todas as coisas. Tem dois tipos de pessoas aqui, versículo 15 fala assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade, porque enxergam que estão no processo, porque enxergam a providência do Senhor. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha o que Paulo diz no versículo 18. Todavia, que me importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou no processo do Senhor. Sim, sempre me regozijarei, porque estou debaixo da providência maravilhosa de Jesus Cristo. Regozijarei sempre na providência, aleluia. Regozijai-vos, sejais alegre, tende por motivo de toda alegria o passar por vários treinamentos, passar por vários momentos do processo, por vários momentos da providência, estejam sempre regozijando. Por que Paulo regozija? Ele diz assim no versículo 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Não é a libertação física, a ausência de cadeia, mas conhecimento espiritual da graça, convicção da graça. Versículo 20 ele explica mais: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer eu esteja vivo, quer eu morra preso.
Cristo será glorificado, Cristo será engrandecido. E Paulo explica isso mais no versículo 21, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Olha que visão espiritual de estar vivo, que visão espiritual de morrer em torno do Senhor, para a glória do Senhor, por causa do Senhor. Morrer dentro do processo, morrer debaixo da providência. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Entretanto, versículo 22, se o viver na carne traz fruto para o meu ministério, já não sei o que hei de escolher. Se é para viver, que seja para a glória do Senhor. Se é para estar vivo, que seja vivendo para a glória de Deus dentro do seu processo e explicando para as pessoas da igreja que estamos debaixo da sua providência divina. Na verdade, só faz sentido viver se for para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E Paulo agora está confabulando conosco, dizendo, versículo 23, ora, de um e outro lado estou constrangido. Eu quero partir, eu quero estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Mas olha o que Paulo diz no versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne para explicar para o povo da igreja, que eles estão, o povo de Filipenses, que eles estão debaixo do processo, que eles estão debaixo da providência divina, que eles estão sendo treinados para glorificar e para bendizer o nome do Senhor. Mas por vossa causa é necessário permanecer aqui. Bem que eu queria estar com Cristo, mas eu sei do ministério de explicar para vocês o quanto é bom ser santo do Senhor, o quanto é bom estar no processo de maturidade e o quanto é bom viver debaixo da providência divina. No versículo 25, Paulo diz assim: convencido disto, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Viver como santo em Cristo Jesus é prosperar o progresso e alegria na fé. O meu progresso, o meu gozo na fé e também o progresso e gozo da fé dos irmãos. Isso é ensinar sobre o processo, sobre a providência e sobre os propósitos de Deus que Deus tem para cada um da sua igreja. No versículo 26, para a gente fechar a visão da providência divina, diz assim: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Que maravilha, né? Estamos dentro do processo, estamos dentro da providência divina. O Senhor nos direciona onde estivermos para glorificarmos e bendizermos o nome dEle. Onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, você está debaixo do processo e da providência do Senhor para glorificar e bendizer o nome do Senhor. A primeira marca, irmãos, dos santos do Senhor é estar dentro do processo. A segunda marca, irmãos, é estar dentro da providência do Senhor. E a terceira e última marca do capítulo 1 é estar vivendo dentro do propósito, estando no propósito do Senhor. Versículo 27 vai dizer assim: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que eu, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Viver com propósito. A terceira marca dos santos em Cristo Jesus é: eles estão no propósito do Senhor. Santo, alegre do Senhor, está dentro do processo. Santo, alegre do Senhor, está debaixo da providência do Senhor, ele reconhece isso. Santo, alegre do Senhor, está debaixo dos propósitos do Senhor. Quer pois morrais, quer pois comais ou bebais, morrais ou vivais, é tudo para a glória de Deus. Nascemos para glorificar o nome de Jesus. O propósito nosso é esse. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nascemos para a glória de Deus, esse é o propósito. Vivemos para a glória de Deus, esse é o propósito. Respiramos para a glória de Deus, esse é o propósito. E Paulo desafia: vivam acima de tudo, de modo digno do Evangelho. Se eu estiver com vocês, de modo digno do Evangelho. Se eu não estiver com vocês, de modo digno do Evangelho. Que eu ouça no tocante a vocês, que vocês estão vivendo de modo digno do Evangelho. Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela consciência do Senhor Jesus Cristo.
Se eu estiver com vocês, que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Se eu não estiver com vocês, que vocês vivam de modo digno do Evangelho. Eu quero ter notícia de vocês, de que vocês estão vivendo uma vida com propósito. Na família, na igreja, no trabalho, na escola, no lazer, nas eventualidades do dia a dia, que eu ouça dizer que vocês estão vivendo para a glória de Jesus Cristo. Isso é uma vida com propósito. Não vale a pena existir sem o propósito de glorificar e bendizer o nome de Jesus. Não vale a pena existir sem ter vida devocional com o Senhor. Não vale a pena estar em família se a família não existe para a glória de Deus. Não vale a pena trabalhar se o trabalho não é para a glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor é mediador entre nós em todas as demais coisas que a gente faz no dia a dia. Não vale a pena viver uma vida sem propósito. Eu quero saber de vocês, eu quero ter notícia de vocês, eu quero observar vocês, eu quero observar as redes sociais de vocês e descobrir e perceber que vocês estão vivendo uma vida com propósito. E o propósito é a glória de Jesus Cristo. Porque o fim principal nosso, como santos em Cristo Jesus, é glorificar o nome de Jesus e ser feliz no nome de Jesus. O santo do Senhor é um santo alegre, que estão posicionados dentro do propósito do Senhor para viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Firmes no mesmo espírito, firmes como uma só alma, firmes lutando juntos pela fé evangélica, sem vigilância de ninguém, na consciência da presença do Senhor. Versículo 28 diz assim: e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. A parte mais importante dos santos em Cristo Jesus é Jesus Cristo. Os adversários não gostam disso. Os adversários querem viver para a glória do seu próprio nome. Os adversários gostam muito de terem posses, gostam muito da sabedoria deste mundo, dos prazeres dessa terra. Mas nós amamos Jesus Cristo. E versículo 29 diz assim: porque vos foi concedida a graça de viver para a glória dele, de padecerdes por ele, e não somente de crer nele, mas pagar o preço de ter fé. Graça e paz. Graça, o sacrifício de Jesus, a paz, viver neste mundo, irmãos, não para a glória do nosso próprio nome, não plantando a nossa história, mas vivendo para a glória de Jesus Cristo. E finalizando, o versículo 30 diz assim: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Qual é o combate de Paulo, irmãos? O combate de Paulo é se entender dentro do processo do Senhor. O combate de Paulo é viver debaixo da providência divina. E o combate de Paulo é viver a sua vida nos propósitos do Senhor. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos aqui com o propósito de glorificar o nome de Jesus Cristo. Estamos em treinamento 24 horas por dia, todos os dias. Somos adoradores lutando contra o pecado, adoradores que adoram em espírito e verdade. Somos adoradores lendo as Escrituras para amadurecer. Queremos ver todos os santos em crescimento. Nos foi dada a graça, nos foi concedida a graça de padecermos por Cristo. Não somente crer nele, mas pagar o preço de crer nele. Sofrer com o propósito de amadurecer para a glória de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo e amadurecer para a glória de Jesus Cristo. Eis-nos aqui. Envia-nos a nós, Senhor. Nos usa e nos capacita. Tem misericórdia. Queremos viver as marcas dos santos alegres em Cristo Jesus. Somos do processo. Estamos debaixo da providência. Vivamos então uma vida com propósito. Vamos adorar mais uma vez? Grupo de louvor, vamos cantar mais um cântico. Vamos glorificar o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e que essa graça maravilhosa invada os nossos corações e possamos entender-nos dentro do seu processo para glorificar o seu nome, debaixo da sua providência, o Deus que governa todas as coisas, vivendo uma vida com propósito. E o nome de Jesus seja glorificado e bendito, onde quer que estejamos respirando. O nome de Jesus seja bendito e glorificado.